Olá, tudo bem? O meu nome é Érica e eu vim compartilhar com vocês o meu testemunho. O meu testemunho e do meu filho João Marcos. Tudo começou na descoberta da gravidez. Foi um momento muito feliz, porque o João Marcos foi um bebê muito desejado. Só que, com o passar dos dias, as coisas começaram a ficar muito difíceis, porque eu comecei a sentir fortes enjoos, vômitos, falta de apetite, e começou a me dar um gosto muito amargo na boca. E junto com todas essas coisas que estavam acontecendo, quando foi um dia, o meu esposo chegou e falou pra mim: olha, eu bati numa vaca na estrada vindo pra casa. Mas graças a Deus, Deus colocou as fortes mãos e deu o livramento, né? Eu sentia fortes dores no peito quando eu tava passando mal. E eu ficava pensando, meu Deus, o que é isso? Eu acho que eu estou com gases. E falei até com a minha médica, e aí ela pegou e falou assim: pode ser, gestante tem muitos gases. E teve um dia que eu passei muito mal e eu teria consulta com ela à tarde e eu não tinha conseguido comer nada, de tão mal que eu tava, né? Aí, o que aconteceu? Eu fiquei e falei assim: como eu tenho consulta tarde, eu vou fazer uma salada bem salgadinha pra mim. Gente, esse é o João Marcos, tá bom? Que eu tô contando a história pra vocês, tá? E eu pensei, vou fazer uma salada bem salgadinha e vou comer e vou pra consulta. Só que no que eu comi essa salada, a dor se intensificou muito. Eu fiquei muito pior. E eu peguei e falei assim: nossa, eu comi uma salada salgadinha, só uma coisa levinha, só pra minha pressão não cair, pra mim não passar mal, mas ainda assim eu tô muito pior. Fiquei pensando, né? E fui para atendimento médico. Só que conforme eu cheguei lá, quando a doutora me chamou, parece que alguma coisa pegou a dor assim com a mão e a dor sumiu. Expliquei pra ela pegou e falou: ficou sem entender o que aconteceu. Eu também fiquei sem entender. E passou do tempo, eu passava muito mal, ia pra Santa Casa, os médicos falavam que não podia fazer nada por mim, que gestação realmente era assim, passa mal mesmo, e eles falam: não pode fazer muita coisa por você, gestação é assim mesmo. Mas quando foi uma madrugada, eu passei muito mal, passei a madrugada inteira vomitando e passando mal. E dessas turbulências todas que foram acontecendo, a gente acabou ficando sem carro. E eu peguei e eu precisava ir pro hospital e era de madrugada. Eu ia passando mal. Eu peguei e falei assim pro meu esposo: eu não vou chamar minha mãe nem meus irmãos agora, porque amanhã eles... porque tá tarde. Na verdade, era um sábado para um domingo. Falei: tá tarde, eu não quero incomodar eles. E eu vou esperar até de manhã. Se de manhã não melhorar, eu peço pra eles me levar na Santa Casa. Quando foi de manhã, eu não estava bem. Eu pedi pra minha irmã me levar na Santa Casa e ela foi na Santa Casa comigo. Chegando lá, a médica era uma excelente médica. E ela pegou e falou pra mim: cadê seus exames? E eu não tinha levado, porque nenhum dos outros médicos queria ver meus exames. Eles sempre falavam que era normal. E ela pegou e falou pra mim: olha que engraçado, você tá com todos os sintomas de pré-eclâmpsia, mas a sua pressão não tá alta. E quando ela falou isso, virou uma chave na minha mente. Porque eu tenho um aparelho de verificar a pressão, de aferir a pressão, mas nem passava pra minha mente aferir a pressão quando eu passava mal, porque pra mim não era aquilo que estava acontecendo. Toda vez que eu ia na minha consulta de pré-natal, as consultas de rotina, minha pressão sempre estava ótima. E ela pegou e falou pra mim, muito engraçado, ela me medicou, viu a barriga, ouviu o coração do neném e me liberou, falou: qualquer coisa você volta. Mas foi assim uma bênção essa médica. E quando foi, eu mandei mensagem pra minha médica pegou e falou a mesma coisa que ela. Falou: é engraçado porque a sua pressão, ela não tá alta, então não tem como ser uma pré-eclâmpsia porque sua pressão ela não tá alta. Mas fica observando, qualquer coisa entra em contato. E nisso eu comecei a voltar a passar muito mal. E a primeira coisa que eu fiz foi verificar minha pressão. E quando eu verifiquei minha pressão realmente estava altíssima. E eu fiquei monitorando a minha pressão e ela não abaixava. Entrei em contato com a minha médica, ela pegou e falou assim: olha, isso é muito sério. Então vai pro hospital. E vai para o hospital que tenha ginecologista. Leva roupa, porque provavelmente você vai ficar internada.
porque pelo estágio que você tá de gravidez. E lá fui eu pro hospital junto com a minha mãe, com meu esposo. Mas chegando lá, Deus colocou as fortes mãos dele lá e eu não precisei ficar internada, pra glória de Deus, porque eu não tava com nada preparado. Isso porque eu estava de 33 semanas, as minhas malas não estavam arrumadas ainda. Mas a partir daí abriu um alerta na minha mente, eu peguei, arrumei tudo de minha mala e deixei tudo preparado, né? Porque se acontecer alguma coisa, eu vou estar preparada. Passou assim 2, 3 semanas, eu continuava assim, bem e passava mal e tal, mas ainda assim controlado, de forma controlada. Mas teve uma madrugada que eu tive um pesadelo muito forte e eu acordei passando muito mal. E a partir daí a minha pressão ela descontrolou de novo. E eu peguei e falei com meu marido, mandei mensagem pra minha médica, ela pegou e passou o remédio pra mim tomar e ficar monitorando a minha pressão, qualquer coisa procurar um médico. E passou o dia e tal, e ela passou também umas gotinhas pra mim tomar em caso de ansiedade. A outra médica que eu tinha ido no dia que eu passei mal, que eu fui pro pronto-socorro, ela também já tinha passado esses mesmos medicamentos, né? Mas e fui orientada a tomar se realmente eu tivesse mal. Quanto mais a gente evitar tomar remédio na gravidez, é melhor, né, pro bebê. E aí, à noite, eu tomei essas gotinhas, eu tomei o remédio de pressão. E falei pro meu marido, olha, eu vou dormir mais cedo. Porque na gestação, gente, diferente das gestantes, muitas gestantes acaba tendo muito sono, né, porque dá, né, diferença hormonal, essas coisas acaba dando sono, né. E só que pelas coisas que eu estava passando, eu quase não dormia na gestação. E aquele dia eu tava cansada, eu tava com sono, né? Porque passar muito mal, essas coisas dá uma canseira, né? Eu falei pro meu marido, olha, eu vou dormir mais cedo hoje. Eu vou aproveitar que eu tô com sono. Ele falou, tá bom. E aí eu fui e dormi. Só que aí eu perdi o sono. Quando eu acordei com a notícia que a minha madrinha, ela tinha falecido. Só que graças a Deus tava medicada. Eu fiquei muito triste, muito chateada, mas eu consegui ficar bem, não passei mal. Passou a noite, chegou no outro dia, eu queria muito ir no velório, minha mãe pegou e não queria me levar porque ela tava com medo, porque de eu ter uma crise e ficar mal. Mas eu insisti muito. Aí minha mãe acabou me levando. Eu lembro que durante o dia eu peguei e falei assim, ó, enquanto não vai, eu fui fazendo meu serviço, cuidando tudo das coisas da casa, cuidando das coisas dos meus cachorros. E eu lembro que até como meus cachorros estavam fazendo bagunça, e eu fui colocar eles pro fundo, né, do quintal. Eu fui lá buscar eles, colocar eles pro fundo. E eles são porte médio, mas eles têm bastante força e eles são bem arteiros. Então quando vai mexer neles, eles querem pular na gente, brincar com a gente, e eles pularam em mim e eu caí. Aí eu caí, bati a palma da mão no chão e até deu umas raladinhas na minha mão, né? E eu peguei e coloquei eles lá pro fundo, né, do quintal, por causa que eles estavam fazendo muita bagunça lá no portão. E foi assim, um dia foi passando, eu fui pro velório dela, fiquei bem triste, né, que é o desesperado. E minha mãe sempre me observando, né, pra ver minha reação. E depois eu tinha que ir no mercado, ela me levou, fui no mercado. E fui pra casa. Aparentemente estava tudo normal, fiz janta, eu e meu esposo jantamos. Fui dormir, quando foi em torno de umas meia-noite eu acordei passando muito mal. E passava mal e nada melhorava. Tomei o remédio e não melhorava, não melhorava. E uma dor muito forte no peito, uma dor, parecia que alguma coisa estava apertando muito, explodindo. Eu comecei a tomar banho para ver se melhorava e clamava a Deus por misericórdia, porque os 9 meses de gestação fui clamando a misericórdia do Senhor, porque se não fosse a misericórdia dele, eu não teria suportado, porque era demais. Além das dores físicas, dos passar mal, o meu emocional também estava muito abalado pela perda do meu pai. E por conta do financeiro nosso, como estava, né? Mas só que, assim, o que me abalava mesmo era a perda do meu pai, né? Porque financeiro a gente sempre corre atrás e conquista de novo. Mas o meu pai, a gente não tinha como recuperar ele, né? Meu emocional abalado.
eu peguei e falei com meu marido, falei, eu não tô aguentando, eu vou precisar ir pro hospital. E ele pegou e falou assim, ó, eu vou mandar mensagem pra sua mãe ou pra um dos seus irmãos pra ver se eles podem levar você pro hospital. Eu peguei e falei assim pra ele, não, não precisa. Vamos ir de ambulância, porque eu vou chegar lá, eles vão me dar um medicamento, vai mandar eu voltar pra casa, e aí eu só vou incomodar eles, e no outro dia cedo eles têm que trabalhar. Era numa sexta-feira e no sábado eles trabalhavam. Aí ele pegou e falou pra mim, ó, você que sabe. Aí chamamos a ambulância e a ambulância foi muito rápida. Meu marido pegou e falou assim, ó, pega seus exames e leva. Eu falei, não, eu só vou lá tomar um remédio. Falei assim com ele, não precisa levar meus exames. Ele falou, não, é bom levar sim, porque pelo estágio que você tá de gravidez, eu tava de 36 semanas na época, você precisa levar sim. E ele catou meus exames, levou. E, gente, eu tava com uma dor tão forte que eu coloquei um vestido bem fininho, bem levinho, e eu não conseguia usar nem o sutiã. E coloquei uma blusa de frio, porque tava frio, né? E eu fui pra Santa Casa e uma dor muito forte no peito. Parecia que tava estourando tudo. E ânsia, de ânsia. Quando chegou lá na Santa Casa, a enfermeira que me atendeu, ela foi muito prestativa, foi muito ágil. E ela pegou e falou assim pra mim, olha, eu poderia muito bem te medicar e mandar pra casa, mas você tá no estágio de 36 semanas, o seu bebê, ele pode estar em sofrimento. Eu vou te encaminhar pra outra cidade, que lá tem um hospital maior, e você vai precisar ir lá pra fazer exames pra ver como está seu bebê. E ela pegou e já foi muito ágil, e eu voltei, já chamou a ambulância pra me levar, perguntou ao hospital que eu queria ir, eu falei. E eu continuava passando mal, ela já chamou o doutor pra fazer o pra começar a me medicar até chegar lá. Aí o doutor foi, olhou, nisso a ambulância já chegou, ele falou, não, melhor ela já ir com a ambulância. E aí eu fui, eu e meu esposo fomos com a ambulância. Chegamos lá no hospital e expliquei a situação, eles já foram me medicando já. E a minha pressão, ela abaixou, mas abaixou pouca coisa. Eu lembro quando eu saí de casa, eu acho que a minha pressão estava em torno de 21. E lá no hospital, tipo assim, nesse decorrer todo, ela chegou a 18. E eu sei que foi, assim, muito medicando, e ela conversando comigo, perguntando o que estava acontecendo, entrou em contato com a minha médica, e ela pegou e falou assim, olha, provavelmente o seu neném já vai nascer, você já vai ficar internada, você trouxe suas coisas? Aí eu peguei e falei, não, eu pensei que só ia tomar um remédio e ia voltar. E nisso eu muito incomodada com dor e reclamando de dor, e eles fazendo exame pra ver como tava o nenê, e eu incomodada com muita dor no peito, e eles me medicando, e nada passava essa dor no peito que eu tava sentindo. E aí eles explicaram porque era por conta da pressão alta. E nisso, eles pegaram e liberaram meu marido pra vir buscar as nossas coisas, e o meu esposo veio buscar as nossas coisas, só que ele demorou muito, ele ficou das 5 horas da manhã até 7 horas da manhã tentando achar um carro por aplicativo. Por quê? Porque para chegar na nossa casa tinha que passar por uma área de risco, então pelo horário que estava da madrugada, muitos motoristas ficavam com medo e rejeitavam a corrida, então ele demorou muito para conseguir uma corrida. E quando ele conseguiu uma corrida, o motorista cobrou o dobro do que, tipo assim, precisaria, porque por causa do horário, por causa do lugar e tal. Mas ele veio e explicou, quando ele falou, chamou lá na minha mãe pegou e falou assim, eita, a Erika tá passando mal, precisa ir pro hospital? Que chamou cedinho. Aí ele falou, não, a Erika já tá no hospital. E eles ficaram tudo assim, espantados. E nisso, quando tava lá no hospital, meu marido tava mandando mensagem pro meu irmão. Meu irmão ainda ficou muito chateado porque não tinha avisado ele, né? Porque ele tinha feito com a gente, né? Tinha feito a correria com a gente, né? E aí chegou lá, assim como meu marido saiu e teve essa demora toda, eles me mandaram pro quarto pra esperar pra fazer um exame. Só que eles foram lá e e eu não melhorava. E no caminho que eu tava pra ir pro quarto, eu fui passando bem mal. Comecei a vomitar tudo de novo e a dor só aumentando. E a enfermeira que tava junto, ela comunicou a médica e veio uma outra médica que tava trocando de plantão. Ela já tinha me avisado que ia trocar de plantão, ia vir uma nova médica, e essa médica foi conversar comigo. E ela pegou e ligou pra minha médica também. E ela falou, ó, Eric, o seu caso é grave e nós vamos ter que fazer seu parto agora. Eu peguei e falei assim, mas o meu marido não tá aqui, eu preciso esperar ele chegar, não posso fazer o parto agora.
Aí ela falou, ó, entra em contato com ele e pede pra ele vir o mais rápido possível. Aí eu mandei mensagem pro meu marido, aí ele falou assim, ah, então já tô indo. Aí eu falei pra ele, aí ela falou, mas já tá chegando? Aí eu peguei e falei assim, ó, ele falou que vai demorar 1 hora mais ou menos. Eu falei, não, você não tem 1 hora, seu parto precisa ser agora. E aí eu fiquei apavorada, eu fiquei, meu Deus, mas como que eu vou ir sozinha? Eu queria tanto ir com meu marido, porque o meu parto foi no particular e um dos motivos que eu pagava o plano de saúde era pra poder ter o meu marido junto comigo na hora do parto. Só que assim, Deus ele é soberano, ele sabe todas as coisas. E a pessoa que eu precisava naquele momento era de Deus, era a ajuda de Deus. O meu marido ali não ia resolver nada. Quem precisava estar segurando as minhas mãos naquele momento já estava, que era Deus. E ele pegou e mais uma vez segurou a minha forte mão, a forte mão dele, a minha mão. E quando eu tava indo pro centro cirúrgico, o enfermeiro, as enfermeiras lá, as técnicas, foram muito gentis comigo. Eles colocaram uma lá como minha acompanhante e o tempo todo ela foi e ficou conversando comigo pra tentar me tranquilizar, porque eu não poderia ficar mais nervosa. E o meu bebê nasceu, pra honra e glória do Senhor. Quando ele nasceu, eu fiquei esperando ela trazer pra mim, mas a médica pegou e falou assim, olha, seu neném, ele tá super lindo e saudável, mas ele é magrinho e pequenininho, mas ele tá super lindo e saudável. Ela pegou e falou assim, ó, eu vou levar ele ali pra limpar e já trago pra você, tá bom? Mas pode ficar tranquila que é protocolo. Então eles levaram o João e nisso veio a pediatra. E a pediatra veio e falou comigo, olha, eu trouxe seu bebê pra tirar umas fotos com você, mas tem que ser bem rapidinho, porque o seu nenê, ele nasceu em sofrimento e ele nasceu tremendo muito. E você vai tirar foto com ele rapidinho, eu vou levar ele pra neonatal, porque talvez ele vai ter que subir pra UTIM, ficar na UTIM pra se recuperar. A gente tem um prazo de 4 horas, se nas 4 horas ele se recuperar, ele não vai precisar, mas senão ele vai precisar ir pra UTIM. Aí eu falei, tá bom, porque a minha preocupação era o neném estar bem. E nisso a médica veio, a ginecologista, e falou comigo, você tava tendo perda de líquido? Aí eu peguei e falei pra ela que não, que eu não tinha percebido. Aí ela pegou e falou assim, olha, fez seu parto na hora certa, porque você já tava sem líquido. Líquido já, né? Tinha perdido muito líquido. Eu não sei se por conta da minha pressão subir muito, porque falou que ferve tudo, e isso aconteceu de ir secando o líquido, não sei o que aconteceu. Nas últimas ultrassons que eu tinha feito, tava tudo ok, eu ia fazer uma naquele dia, e só que aí foi cancelado, né? E pra honra e glória do Senhor, o João, ele não precisou ir pra UTIM. Ele ficou na neonatal, sim. Por quê? Porque eu precisei ir pra UTI. Pelo tudo que eu passei, pelas fortes dores no peito que eu tive que ir pra UTI, eu fiquei na UTI. E na UTI eu também passei muito mal. E eu senti as fortes mãos do Senhor, que foi que me tirou dali, porque eles não queriam me dar alta por conta de eu passar mal, mas eu comecei a ficar muito nervosa, a chorar muito, e se eu ficasse nervosa, chorando, ia piorar o estado. Então eles me passaram diversos exames, eu fiz os exames, e graças a Deus, nos exames deu tudo controlado, e aí eles me levaram da UTI. Mas eu louvo a Deus porque o João Marcos tá aqui. Hoje ele tá com 1 ano e 3 meses, graças a Deus. E depois que o João Marcos nasceu, eu fiquei 6 meses fazendo um tratamento com cardiologista e ainda assim eu passava muito mal. E a minha pressão subia, eu corria pra Santa Casa. E na Santa Casa eu falava, não, você tem que fazer tratamento com cardiologista, você é muito nova pra estar passando por tudo isso. E eu explicava que eu tava fazendo tratamento com cardiologista. Eles me medicavam e me liberavam, mas assim, eu continuava sentindo fortes dores no peito, essas coisas. Então toda vez que eu ia pra Santa Casa, eu tinha que fazer eletro, e era aquela coisa toda. Eu lembro que em 2022, eu acho que eu fiz mais de 3 eletro, fiz ultrassom do coração, fiz ressonância magnética da cabeça pra saber se na hora do parto se afetou alguma coisa, porque na UTI eu tinha desmaios. Mas as mãos do Senhor o tempo todo trabalhou. Eu lembro que quando eu tava gestante, o Senhor, a passagem que falava no meu coração era Jesus acalma a tempestade. E eu ficava louvando muito o hino 578 da harpa cristã. O hino 578 da harpa cristã, para quem não conhece, aquele
O mestre e o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Aí depois vocês procuram lá e escutam, ele é um hino da harpa muito lindo. E era um hino que falava no meu coração, porque eu me via numa tempestade. E mesmo sabendo que em Salmos fala que não dormirá o guarda de Israel, às vezes a gente é humano, né? E sente medo, insegurança, e às vezes parecia que Jesus ele tava dormindo e não tava me vendo. Eu sentia exatamente como a letra desse hino e como a passagem de Mateus fala, de quando Jesus acalma a tempestade. Mas o Jesus, ele acalmou a tempestade e fez tudo novo, porque o João Marcos, ele é um milagre. Além da pré-eclâmpsia, depois que eu passava muito mal, tipo, nos dias que eu passava mal, depois eu tinha crises fortes, eu tinha me dava febre, me dava muitas coisas. E o Senhor, ele cuidou em todos os detalhes. Gente, mas esse é o nosso testemunho. Fiquem todos com Deus. E deixa eu desligar aqui que o João Marcos já tá fazendo um monte de arte aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus.